Olá, olá, meus queridos e amados irmãos. Leitura de hoje, Colossenses capítulo 2. É isso mesmo, já começamos a leitura de Colossenses e eu convido a você nesse momento a ler comigo o capítulo 2. Vamos comigo? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 1. Leia junto comigo. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então aí Paulo já começa Colossenses capítulo 2 mais uma vez pedindo a Deus que aumente nosso entendimento, que aumente nossa convicção, entendimento, para que a gente compreenda plenamente o mistério de Deus. E Paulo fala isso várias vezes, qual era o mistério de Deus, que ninguém sabia, que ninguém conhecia, era Cristo. Cristo era o mistério de Deus e não é mais, porque foi revelado para todos nós. Então Paulo aí mais uma vez pedindo sempre que a gente cresça, que os irmãos cresçam em sabedoria e em conhecimento. Como é importante, irmãos, a gente pedir isso ao nosso Deus, assim como Paulo pedia também para os irmãos. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. E aí Paulo no versículo 4, eu vou destacar esse versículo porque ele diz: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse é mais uma coisa importante. Por que a gente precisa crescer no conhecimento, crescer no entendimento da palavra de Deus? Para que ninguém vos engane. É verdade, irmãos. Hoje em dia muitas pessoas são enganadas até hoje porque não conhecem a palavra de Deus, porque não têm o entendimento perfeito da palavra de Deus. Então, que a gente sempre continue pedindo a Deus entendimento. Deus, me ajude a entender a tua palavra, me ajude a compreender plenamente, como ele coloca aqui, no versículo 2, compreender plenamente todas as coisas que ele quer para que a gente não seja enganados. Não é verdade, irmãos? Versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então o versículo 6 aí, irmãos, também muito importante, quando ele diz, assim como recebeste Jesus Cristo, andai nele, que a gente continue sempre andando em Jesus Cristo, que a gente sempre deixe Jesus guiar a nossa vida em todos os sentidos, quando ele diz aqui, como recebestes Cristo Jesus, lembra do dia que você recebeu Jesus Cristo, o dia do seu batismo, ou o dia que de fato Cristo entrou na sua mente e você teve o desejo de segui-lo. Então, nesse momento, irmãos, ele pede, lembra desse momento e continua andando em Jesus Cristo. No versículo 7 ele diz radicados, ou seja, enraizados e edificados e confirmados na fé. E no finalzinho do versículo 7, mais uma vez Paulo nos relembra, com ações de graças. Precisamos sempre, irmãos, nos lembrar de agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Paulo sempre tem reforçado isso em suas cartas, que agradecimento é importante, que a gente sempre faça ações de graças, ou seja, ações que refletem a nossa gratidão a nosso Deus, não é verdade? Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais uma vez, irmãos, Paulo aí pedindo, e pedindo para os colossenses terem cuidado, para mais uma vez não serem enganados, para que mais uma vez eles não venham cair nessas filosofias, nessas vãs sutilezas, em tradições de homens, E ele chama aqui de rudimentos do mundo. Muitas vezes a gente quer seguir leis humanas, leis de homens,
sabe, filosofias vãs e que ele diz que não são segundo Cristo, são segundo o mundo, né? A gente precisa seguir as coisas, sim, segundo Cristo, né? Como ele diz aqui, e não segundo o mundo. Às vezes a gente se apega muito, né? Como nessa época também, os colossenses muitas vezes eram apegados, né, a coisas do mundo, a leis do mundo, a leis humanas. E ele diz, olha, você tem que se apegar às coisas segundo Cristo, né? Porque ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então eu vou destacar esse versículo 12 aqui, para a gente lembrar que quando a gente se batiza, veja aí mais uma vez a grande importância do batismo, Olha, ele diz aqui, quando a gente se batiza, a gente é como se fosse sepultado com Jesus, A gente morre para o mundo, O batismo é um sepultamento onde você morre para o mundo, E quando a gente é ressuscitado mediante a fé no poder, assim como ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, quando a gente se levanta do batismo, é como se a gente tivesse sido ressuscitado, E nascendo de novo, assim como Cristo foi ressuscitado, Como se a gente estivesse nascendo novamente no batismo. E é interessante, irmãos, que no versículo 11 ele também reforça, porque existia também, junto com os colossenses, em toda parte, na verdade, sempre existia aquela resistência dos judeus, de ter que circuncidar, de ter que seguir aquelas práticas dos judeus, E Paulo também tem sempre reforçado, dizendo, olha, vocês não precisam ser circuncidados como os judeus, Cristo, na verdade, já nos circuncidou, ele diz simbolicamente, como ele fala aqui, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então Paulo aqui explicando mais uma vez, para os judeus, que a circuncisão que eles praticam não precisa todo mundo praticar, porque Cristo é suficiente em nossas vidas, não precisamos mais dessas tradições. Versículo 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, mais uma vez aí, Paulo reforçando e exaltando Cristo, exaltando o que ele fez por nós, O que foi que Cristo fez por nós? Ele cancelou a nossa dívida, toda a nossa dívida que a gente tinha com Deus, todas as dívidas que o pecado que a gente comete, cria contra Deus, Cristo na cruz, ele cancelou esse escrito de dívida, E esse escrito também, irmãos, ele se refere à questão das ordenanças, dos mandamentos, daqueles 600 mandamentos que os judeus seguiam, que meio que aprisionava ele, que ele diz aqui, que era contra nós, e que constava de ordenanças, porque a gente sempre via as ordenanças e ninguém conseguia cumprir 100%, Então a lei sempre deixava claro para os judeus e para todo mundo como era impossível, como a gente não conseguia de fato agradar 100% a Deus, E aqui ele diz, olha, o qual nos era prejudicial, mas Cristo também removeu, Cristo removeu todas essas coisas, cancelou todas as nossas dívidas e ele fez isso encravando na cruz. Que interessante, irmãos? Então aí Paulo mais uma vez reforçando e nos lembrando o que Cristo fez por cada um de nós. Versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça,
da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo aí alertando aos irmãos lá em Colosso, dizendo: olha, ninguém vos julgue por causa de comida, ou de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, né? Ou seja, existia, né, essas pessoas, né, muitas pessoas lá, possivelmente em Colossos, né, ficava julgando as pessoas porque comia isso, porque bebia aquilo, por causa de dia de festa, ou por causa de lua nova. Veja, até por lua nova as pessoas ficavam julgando uns aos outros, dizendo que estava errado, que estava certo, ou por questão de sábado, né? Principalmente os judeus também. Então, veja que Paulo ele alerta aqui: olha, não é para vocês julgarem, nem serem julgados por causa dessas coisas, né? Essas coisas são tudo sombra, como ele diz aqui, ó. Tudo isso é sombra, né, das coisas que haviam de vir, né? Nada disso é mais importante. Você não deve se apegar a essas coisas, né, nem deixar ser julgado por causa dessas coisas, né? Ele diz aqui, ó, ninguém se faça árbitro, né, o juiz contra vós, sabe? Porque ele diz aqui que muitas vezes essas pessoas que fazem isso, ó, elas fazem pretextando humildade, ou seja, é aquela pessoa que finge, né, uma humildade, que finge um conhecimento, mas na verdade não tem motivo nenhum. Ele diz aqui, ó, sem motivo nenhum, apenas usando a sua mente carnal, né? Então, geralmente, irmãos, Paulo está alertando aqui para os colossenses, e também serve de um alerta para mim e para você, né? Essas pessoas que ficam nos julgando por comida e bebida, por besteiras, né? Por coisas terrenas e humanas. Ele diz: olha, possivelmente essas pessoas, né, elas não têm motivo algum, né? Estão só preocupadas em sua mente carnal, né? Elas vão parecer, né, humildes, vão parecer que são espirituais, né? Como ele diz aqui, ó, culto dos anjos, baseando-se em visões, mas na verdade, né, elas não estão pensando apenas com sua mente carnal. Então Paulo mais uma vez aí nos lembrando, né, e lembrando aos colossenses que Cristo nos libertou dessas coisas, né? Agora a gente tem que pensar somente em Cristo, né, e não mais nessas tradições humanas, nessas coisas terrenas, e sim pensar unicamente em Cristo, como ele diz aqui, ó, o corpo é Cristo, né? Todas essas coisas são apenas sombras, né? Cristo é o que é mais importante em nossas vidas, e que a gente realmente se lembre dessas coisas, né? Que a gente não dê atenção a essas coisas e dê atenção simplesmente a Cristo. Versículo 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, olha aí ele falando, né? Ele está chamando mais uma vez, né? Já é a segunda vez que ele usa essa palavra aqui nesse capítulo, ó. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, ou seja, essas tradições, essas coisas, né? Como a gente acabou de falar, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, né? Olha aí Paulo mais uma vez reforçando. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, olha aí, parece que é sábio, né? Parece que é uma coisa boa, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então aí parece que era um problema, né, que os colossenses vinham enfrentando, e mais uma vez Paulo reforça, olha, todas essas coisas, né, todas essas tradições, né, como ele reforça aqui, ó, comida, bebida, dia de festa, e até hoje, né, irmão, se algum irmão chega para você e diz: olha, não usa essa roupa tá errada, essa roupa tá certa, essa comida tá errada, essa comida tá certa, né, esse dia tá errado, esse dia tá certo, querendo lhe julgar, né, querendo ser árbitro em você, né? Então Paulo reforça, olha, isso aí, ó, se você morreu com Cristo, todas as coisas também são rudimentos, né? Vocês não devem se sujeitar a essas ordenanças humanas, né? Essas tradições e essas leis que os humanos inventam, né? Que a gente inventa, né? Tudo isso a gente não deve se escravizar com essas coisas, porque a gente morreu com Cristo também para essas coisas, né? Se algum irmão chegar para você e dizer: não manuseis isto, né? Não toque naquilo, não proves isso, né? Olha, não liga para essas coisas. O que a gente tem que ligar é obedecer a Cristo, né? Olha sempre o que Cristo está nos mandando fazer, olha sempre o que agrada a Cristo. Se isso agrada a Cristo, tudo bem. Se não agrada a Cristo, tudo bem. Mas se for uma ordenança de homens, se for algum preceito ou doutrinas, como ele diz aqui, ó, de homens, então cuidado, né, irmãos, com que aquilo que te aprisiona
ou te persegue, né? Preste atenção e pede a Deus, né, conhecimento para a gente realmente diferenciar o que é uma doutrina humana, o que é uma doutrina que o homem inventou, ou se é uma doutrina realmente de Deus, porque ele diz, olha, as doutrinas humanas, né, todas essas coisas com o uso se destroem. E ele também reforça, né, essas coisas têm aparência de sabedoria, né, mas na verdade é de falsa humildade e não tem valor algum, né, contra a sensualidade ou contra qualquer, né, outro pecado. Então, irmãos, é isso, né, mais um capítulo concluído, Colossenses capítulo 2, né, mais um capítulo para a gente meditar, né, para a gente ler direitinho com calma, com atenção e seguir aí todas as dicas e todos esses conselhos de Paulo, que com certeza servem para a vida de hoje, né? Com certeza serve para mim e para você, lembrando sempre o versículo 6, né? Andai sempre com Cristo, né? E todos esses versículos aí para a gente meditar. É isso, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua casa e até a nossa próxima leitura bíblica. Amém?